Família palestrina, segura essa! O que aconteceu nesse último choque rei foi simplesmente inacreditável. O Palmeiras mostrou mais uma vez que tem uma alma gigante, virou um jogo que parecia perdido e, claro, como sempre acontece quando o Verdão faz história, a choradeira começou. E começou forte. A galera do São Paulo, alguns dirigentes, até torcedor rival, tá todo mundo procurando culpado para uma derrota que foi causada única e exclusivamente pela competência do Palmeiras. Já começaram a gritar contra a arbitragem, tentaram colar a narrativa de que o juiz favoreceu o Verdão, mas quem assistiu ao jogo com um mínimo de imparcialidade sabe que essa virada foi na base da raça, da superação e da bola jogada. É impressionante como a história se repete. Basta o Palmeiras vencer um jogo grande, fazer algo marcante, que os microfones se abrem, os dedos começam a apontar, e os chorões surgem de todos os lados. É como se fosse proibido o Palmeiras vencer com autoridade. O São Paulo abriu 2-0, parecia que ia passear, mas o que aconteceu depois foi uma verdadeira aula de superação. O Verdão não se entregou em momento nenhum, manteve a concentração, foi para cima e buscou o resultado. E aí, quando vira o placar para 3-2 de forma épica, o foco sai do futebol e vai direto para a arbitragem. A jogada mais polêmica e que está causando esse tsunami de reclamações foi o lance do Alan com o Tapia. Na boa, revendo aquele lance, dá para ver claramente que o Alan escorrega. O Tapia nem teria alcançado a bola, que já estava praticamente perdida, e aí os dois se chocam. Pode até haver discussão se foi pênalti ou não, mas o lance é no mínimo interpretativo. E o mais engraçado é que quando acontece o mesmo com o Palmeiras, ninguém fala nada. Todo mundo ignora. O Danilo, tempos atrás, escorregou de forma parecida e foi expulso. Ninguém veio a público dizer que foi injusto. Agora, quando é com o adversário do Palmeiras, a comoção é geral. É muita hipocrisia envolvida. E vamos lembrar que essa não foi a primeira vez que tentaram tirar o brilho de uma virada heroica do Verdão. Em 2023, aconteceu exatamente a mesma coisa contra o Botafogo. Os caras ganhavam de 3-0, perderam pênalti e tomaram uma virada histórica. Resultado? Choradeira generalizada, presidente reclamando, dirigente dando entrevista, uma loucura. A única diferença é que agora trocaram o Botafogo pelo São Paulo, mas o roteiro é idêntico. Derrota com virada, procura por culpado e dedo na arbitragem. Só que dessa vez não colou muito. Porque, se a gente for olhar com atenção, quem teve motivos para reclamar do juiz foi o próprio Palmeiras. Teve falta clara em cima do Alan no segundo gol do São Paulo, teve pênalti não marcado em Gustavo Gomes no primeiro tempo, e ainda teve um segundo amarelo que deveria ter sido dado para o Bobadilha, que fez falta clara e já tinha cartão. Mas isso ninguém comenta. Essas imagens não aparecem nas redes sociais, esses lances não viram pauta em programa esportivo. É como se a polêmica só valesse quando é a favor dos rivais. A verdade é que o Palmeiras incomoda. Incomoda porque vence, porque não se entrega, porque mesmo com um elenco que muitos já tentaram colocar para baixo, mostra um poder de reação absurdo. E o que dói ainda mais nos adversários é que o Verdão virou esse jogo fora de casa, em pleno Morumbi, calando uma torcida que já cantava a vitória. Isso machuca muito. E por isso essa gritaria toda. É tentativa clara de desviar o foco da derrota vexatória, tentando colar uma narrativa de que foi tudo culpa do apito. Para piorar ainda mais a dor dos rivais, a vitória colocou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. 55 pontos, com um jogo a menos que o Flamengo e com mais vitórias no critério de desempate. O Flamengo até tentou segurar a ponta, mas acabou tropeçando diante do Bahia, perdendo por 1-0. Com isso, o Verdão assume o topo da tabela e, se vencer o jogo atrasado, pode abrir vantagem. Isso, claro, se não inventarem outra crise ou polêmica nos bastidores para tentar frear o embalo. E por falar em bastidor, olha a decisão da CBF aí, tentando dar uma resposta à pressão externa. Afastaram os árbitros do clássico e também do jogo entre Grêmio e outro adversário que teve polêmica. Mas sejamos honestos, isso resolve alguma coisa? Não. A arbitragem brasileira é ruim há anos e ninguém faz nada. Só tomam atitude quando a gritaria ganha espaço na mídia.
E o pior, agora inventaram um protocolo que impede a divulgação dos áudios do VAR se o lance não tiver sido revisado no monitor. Ou seja, só mostram o que querem, quando querem. Isso só aumenta a desconfiança do torcedor e alimenta a sensação de que tem coisa errada sendo escondida. O mais engraçado disso tudo é que os rivais não lembram dos inúmeros lances em que o Palmeiras foi prejudicado. Não foi só uma vez. Já teve gol anulado com linha torta, pênalti ignorado, expulsão injusta. Mas isso nunca vira manchete. Agora, quando o Verdão vira um jogo grande, com autoridade, aí a arbitragem é colocada em xeque. É sempre assim. E o pior é ver dirigentes como o Boto, do Flamengo, tentando seguir a cartilha do Testor. Já estão virando piada, porque toda vez que perdem, aparece um dossiê, uma acusação, uma teoria da conspiração. A diferença é que agora tem mais gente querendo virar o novo Testor do futebol brasileiro. Já tem até apelido, Testor 2.0. E essa virada do Palmeiras precisa ser valorizada. Não foi apenas uma vitória. Foi uma demonstração clara de força, de mentalidade vencedora, de um elenco que, mesmo sendo questionado, responde dentro de campo. É isso que incomoda tantos adversários. O torcedor palmeirense não pode cair nessa de que foi ajudado. O time venceu porque foi melhor, porque não se entregou, porque buscou o resultado até o último minuto. E quando isso acontece, o mérito é do time, não do juiz. E para quem ainda tem dúvida, é só olhar os números. O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e já igualou os pontos. Tem mais vitórias, saldo positivo, sequência invicta, e um técnico que conhece o caminho das pedras. O momento é de crescimento. E se manter esse ritmo, vai ser difícil tirar o Verdão da briga pelo título. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, mas essa virada contra o São Paulo foi mais do que 3 pontos. Foi uma mensagem. Uma mensagem clara de que o time está vivo, que não se abala, e que vai lutar até o fim. Agora, sobre o Vitor Roque, a polêmica da vez foi a postagem dele nas redes sociais. Um tigre mordendo um bambu, claramente uma provocação ao São Paulo, que acabou sendo apagada depois de uma bronca interna. A diretoria não curtiu a atitude, até porque isso pode gerar violência nas arquibancadas, e o jogador, consciente, removeu a publicação. Mas a mensagem já tinha sido dada, e muita gente entendeu o recado. Dentro de campo, ele levou o terceiro amarelo e está fora do próximo jogo contra o Juventude, marcado pro sábado no Allianz Parque. Um desfalque importante, mas o elenco tem peças para suprir. Outro que também levou o terceiro amarelo foi o Emiliano Martínez, mas a expectativa é que ele nem jogue mesmo, já que deve ser convocado pela seleção uruguaia para a próxima data FIFA. Ou seja, mais um desfalque confirmado para o Verdão, mas nada que abale a estrutura do time. O foco agora é manter a concentração, não cair nas armadilhas de quem tenta desestabilizar, e seguir firme nessa reta final de campeonato. A liderança é nossa, e tem que ser defendida com unhas e dentes. A verdade é que essa perseguição ao Palmeiras vem se intensificando cada vez que o time demonstra força, principalmente em jogos grandes. O que aconteceu nesse choque rei foi mais um capítulo de uma história que se repete ano após ano. Quando é o Palmeiras que sai prejudicado, o silêncio impera. Mas basta o Verdão se beneficiar minimamente ou conseguir uma virada épica que os holofotes se voltam para a arbitragem, tentando tirar os méritos da equipe. É um padrão que virou rotina. E o que mais incomoda é que essas narrativas acabam ganhando força, sendo alimentadas por dirigentes, comentaristas e até torcedores rivais, como se fosse impossível o Palmeiras vencer por mérito próprio. Essa tentativa desesperada de desvalorizar as conquistas do Verdão, além de injusta, revela o quanto o clube se tornou uma referência. Se o Palmeiras fosse um time qualquer, ninguém estaria debatendo tantos lances de um clássico. Mas como é o Palmeiras, como é o atual líder do campeonato, como é o time que virou um jogo fora de casa, então os discursos se inflamam. E nem é só questão de clubismo, é questão de incômodo com um projeto vencedor, estruturado, que mesmo nas dificuldades não perde o foco. O barulho que estão fazendo em torno do suposto pênalti no Tapia é só o mais recente exemplo.
O próprio Tapia não demonstrou tanta certeza na hora do lance, nem os jogadores do São Paulo protestaram com tanto vigor. A maioria só foi entender o tamanho da polêmica quando começaram a rever os lances depois da partida. Mas aí, quando perceberam que tinham sido engolidos no segundo tempo, aí sim começaram a apontar o dedo. E claro, isso ganhou eco na imprensa, que adora uma confusão quando o assunto é Palmeiras. Mas vamos falar de bola. Porque dentro de campo o que o Palmeiras fez foi digno de aplausos. Mesmo com 2-0 contra, o time mostrou personalidade, intensidade e leitura de jogo. Não é qualquer equipe que consegue manter o emocional firme num cenário tão adverso. Muita gente já teria jogado a toalha, pensado no próximo jogo, aceitado a derrota. Mas o Palmeiras não. Foi para cima, pressionou, explorou os erros do adversário e foi premiado com a virada. Isso não é obra do acaso. É o reflexo de um time maduro, que sabe o que faz com e sem a bola. Que entende o momento da partida e que tem jogadores decisivos. E se tem uma coisa que essa partida escancarou foi a diferença de mentalidade entre os dois lados. Enquanto o São Paulo relaxou, achando que estava tudo resolvido, o Palmeiras cresceu. Enquanto um desacelerava, o outro botava intensidade. Isso faz toda a diferença no futebol. Ainda mais num clássico. O resultado final não foi só uma virada, foi uma lição. E talvez isso explique o tamanho da revolta dos rivais. Porque ser derrotado é uma coisa, agora tomar uma virada da forma que foi, isso machuca de verdade. E como se não bastasse todo esse barulho, a CBF também contribui para o clima de desconfiança. A decisão de não divulgar os áudios do VAR dos lances polêmicos é um erro que só aumenta a polêmica. Se a entidade prega transparência, deveria abrir os áudios sempre, e não só quando o árbitro consulta o monitor. O torcedor quer saber o que foi discutido, quais foram os critérios adotados, por que determinadas decisões foram tomadas. Quando essa informação é escondida, dá margem para todo tipo de teoria, e isso só prejudica ainda mais a imagem do campeonato. Além disso, o afastamento dos árbitros do clássico soa muito mais como resposta à pressão externa do que como uma medida de correção real. Porque se fosse por justiça, muitos outros árbitros já deveriam ter sido afastados por erros até mais graves. Mas como nesse caso o grito foi alto, a CBF resolveu agir. O problema é que isso não resolve nada. O que o futebol brasileiro precisa é de uma arbitragem mais profissional, mais preparada, com critérios claros e consistentes. Enquanto isso não acontecer, a cada rodada vai ter um novo escândalo, um novo dossiê, um novo testor. Aliás, o que dizer dessa nova onda de dirigentes querendo bancar o justiceiro do futebol? Primeiro foi o John Testor, agora o Boto, do Flamengo, resolveu seguir a cartilha. Terminou o jogo contra o Bahia e ele já estava reclamando, falando em complô, jogando dúvidas sobre a arbitragem. Quando o time dele vence, tá tudo certo. Quando perde, o problema é o juiz. Isso está virando um padrão. E mais uma vez, quem acaba sendo o alvo preferido dessa turma é o Palmeiras. Porque é o time que ganha, que cresce nos momentos decisivos, que tem estrutura para sustentar uma temporada inteira no alto nível. E isso incomoda. Mas enquanto eles choram, o Palmeiras segue trabalhando. O foco agora é o Juventude, e apesar dos desfalques, o torcedor pode confiar. O grupo está forte, o ambiente é positivo e a confiança está lá em cima depois dessa virada épica. Vitor Roque vai fazer falta, claro, mas há opções para manter o nível. É jogo no Allianz Parque, casa cheia, oportunidade perfeita para consolidar a liderança e mostrar que o time está preparado para qualquer desafio. A torcida vai empurrar, como sempre faz, e o time deve responder com mais uma atuação sólida. E esse jogo contra o Juventude não pode ser subestimado. É justamente nessas partidas, teoricamente mais acessíveis, que se ganha campeonato. Vencer clássico é ótimo, dá moral, mas manter regularidade contra equipes que estão mais abaixo na tabela é o que separa um postulante ao título de um campeão de fato. E esse Palmeiras já mostrou que aprendeu a jogar o Brasileirão. Sabe lidar com pressão, sabe girar elenco, sabe decidir quando precisa. É um time que não treme, que cresce nas adversidades e que, acima de tudo, tem comando. Antes de prosseguirmos,
te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Ontem, o que parecia ser apenas mais um clássico paulista terminou em clima de choque e polêmica nos bastidores do futebol brasileiro. A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 3-2, conquistada em campo com gols emocionantes e reviravoltas que fizeram a torcida vibrar, acabou sendo anulada pela CBF poucas horas após o apito final. A decisão pegou jogadores, comissão técnica e torcedores de surpresa e abriu um debate fervoroso sobre a interferência administrativa no resultado esportivo. De acordo com informações extraoficiais que circulam nos corredores do futebol, a CBF alegou uma irregularidade que ainda não foi totalmente esclarecida publicamente. Fontes próximas à entidade comentam que o Palmeiras teria cometido alguma falha burocrática na escalação ou na documentação de registro de um jogador, o que teria motivado a medida drástica de retirar os 3 pontos conquistados em campo. Já a diretoria alviverde promete recorrer imediatamente e insiste que tudo foi feito dentro das regras, defendendo que o time venceu com mérito e suor. O burburinho não para por aí. Torcedores rivais e apaixonados pelo futebol paulista já tomaram as redes sociais para criticar a decisão, enquanto outros questionam a consistência da CBF em casos semelhantes. Nas redes, não faltam memes, protestos e teorias conspiratórias sobre favorecimento ou injustiças. Alguns jornalistas sugerem que esse tipo de decisão poderia influenciar a corrida pelo título e até a briga por vagas em competições internacionais. No vestiário do São Paulo, a notícia foi recebida com cautela e um misto de incredulidade e satisfação. Por um lado, a equipe perdeu em campo. Por outro, vê a possibilidade de pontos que jamais imaginava voltar à tabela. Enquanto o Palmeiras organiza sua defesa, a situação promete se arrastar e manter. O assunto em destaque nas pautas esportivas. Especialistas afirmam que o episódio expõe a delicada linha entre justiça administrativa e resultado esportivo, reacendendo debates antigos sobre a necessidade de clareza e transparência nas decisões da CBF. Entre os torcedores, um sentimento domina: ninguém sai ileso deste tapetão. Clássicos e rivalidades sempre foram resolvidos no gramado, mas desta vez o debate se transfere para o Tribunal Administrativo, deixando o futebol brasileiro dividido e ansioso por respostas. A expectativa agora é saber se a vitória será mantida, revertida, ou se novas medidas emergirão, mantendo todos em suspense e garantindo que este clássico será lembrado muito mais pelo que aconteceu fora de campo do que dentro dele. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!